Bom dia, meus queridos amigos. Paz seja convosco nesta manhã. Se você acordou hoje com o coração apertado, se o corpo está cansado mesmo depois de dormir, se há preocupações financeiras rondando seus pensamentos, se existem contas, decisões difíceis, portas que parecem fechadas, então esta oração é para você. Hoje não é apenas mais uma manhã. Hoje pode marcar um antes e um depois na sua vida espiritual, um clamor que saiu de um coração aflito, mas terminou em restauração. E hoje você vai descobrir como transformar dor em força, medo em fé e cansaço em renovo. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido simples. Se esta oração tocar seu coração, curta este vídeo. Escreva nos comentários: eu recebo cura e renovo nesta manhã. E compartilhe com alguém que precisa começar o dia com esperança. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Respire profundamente. Prepare o coração, porque o que vamos viver aqui não é apenas uma mensagem. É um encontro com Deus por meio da palavra. Permita que a palavra fale diretamente com você. O Salmo 6 começa com um clamor profundo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Veja que Davi não começa forte, ele começa vulnerável, ele começa cansado, ele começa reconhecendo que não está bem. E talvez essa seja exatamente a sua condição nesta manhã. Você pode até ter acordado, mas por dentro ainda está exausto. Exausto de tentar pagar contas que parecem não diminuir. Exausto de lutar por oportunidades que não se concretizam. Exausto de ser forte para todos, mas sentir-se frágil quando está sozinho. E sabe o que é poderoso aqui? Deus não rejeita o clamor de um coração cansado. Existe um segredo espiritual que muitas pessoas ignoram. A cura começa quando paramos de fingir força. Quando reconhecemos diante do Senhor: eu sou fraco, eu preciso de ti. Davi não escondeu sua dor. Ele não tentou parecer espiritual demais. Ele disse: sou fraco. E essa palavra, no original, carrega a ideia de alguém debilitado, enfraquecido por dentro. Talvez você esteja assim emocionalmente. Talvez sua alma esteja abatida pelas preocupações financeiras. Talvez o medo do futuro esteja tirando sua paz. Talvez você esteja se perguntando em silêncio: até quando, Senhor? E é exatamente essa pergunta que aparece no Salmo. Até quando? Não há julgamento aqui. Não há condenação. Há misericórdia. Porque o mesmo Deus que ouviu Davi naquela madrugada de angústia está ouvindo você agora. Declaro nesta manhã: você não está abandonado. Você não está esquecido. Sua fraqueza não é o fim da sua história. A dor que você sente não é sinal de derrota, é sinal de que você ainda está lutando. E existe algo que você precisa entender. O amanhecer espiritual começa quando a alma decide clamar em vez de se calar. Hoje, ao invés de deixar a preocupação dominar seus primeiros pensamentos do dia, você está escolhendo começar com oração. Isso já é uma mudança espiritual poderosa. Vamos declarar: a presença de Deus está entrando na sua manhã. A paz começa a substituir a ansiedade. A esperança começa a ocupar o espaço do medo. Se esse primeiro momento falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego meu cansaço. Não se distraia agora. Existe algo profundo sendo construído dentro de você. Davi continua no Salmo 6 dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco.
Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está profundamente perturbada. Perceba a intensidade dessas palavras. Ele não diz apenas que está cansado. Ele diz que até os ossos doem. Ele fala de uma perturbação que atinge corpo e alma. Quantas pessoas hoje acordam assim, não necessariamente com uma doença física, mas com um peso invisível, um esgotamento emocional que parece estar nos ossos, uma preocupação constante que tira o apetite, o sono, a paz? A palavra nos revela um princípio espiritual poderoso. Aquilo que não tratamos na alma começa a se manifestar no corpo. Ansiedade prolongada, medo acumulado, pressão financeira constante, sentimento de fracasso ou insuficiência. Tudo isso vai se instalando silenciosamente. Mas aqui está o ponto de virada deste capítulo. Davi não apenas descreve sua dor, ele pede cura. Ele diz: Sara-me, Senhor. Essa é a chave. Muitas pessoas reclamam. Poucas pedem cura com fé. Muitas falam do problema. Poucas entregam o problema. Nesta manhã, eu quero conduzir você a um ato consciente de entrega. Imagine todas as suas preocupações financeiras como se fossem um peso nas suas mãos. Agora, em pensamento, entregue esse peso ao Senhor. Vamos declarar: Senhor, eu não vou carregar sozinho aquilo que é pesado demais para mim. Eu entrego minhas dívidas, eu entrego meu medo do futuro, eu entrego minha insegurança profissional. Sara-me por dentro. Essa não é apenas uma frase bonita, isso é um posicionamento espiritual. Quando você pede cura, você reconhece que existe um Deus que pode restaurar. E eu declaro sobre sua vida: onde houve desgaste, haverá renovo. Onde houve ansiedade, haverá paz. Onde houve sensação de abandono, haverá presença. A cura começa de dentro para fora. Talvez você ainda não veja mudança externa imediata. Talvez as contas ainda estejam ali. Talvez a situação profissional ainda não tenha mudado. Mas algo começa a mudar quando a alma é alinhada com a fé. E é isso que está acontecendo agora. Davi estava profundamente perturbado, mas ele não permaneceu nesse estado. Porque quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move em resposta. Hoje, você está aprendendo algo que pode marcar um antes e depois. Não é fraqueza pedir ajuda a Deus. É maturidade espiritual. Davi diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua misericórdia. Perceba algo muito profundo aqui. Ele não apela para seus méritos. Ele não diz: Senhor, eu sou rei. Ele não diz: eu já fiz tantas coisas certas. Ele não tenta negociar com Deus. Ele apela para a misericórdia. Existe um segredo espiritual que poucas pessoas compreendem verdadeiramente. A misericórdia é o ambiente onde milagres acontecem. Quando você ora baseado apenas na sua força, você se limita. Mas quando você ora baseado na misericórdia de Deus, você acessa algo infinito. Talvez você pense: mas eu falhei. Eu tomei decisões financeiras erradas. Eu não administrei bem. Eu poderia ter feito diferente. Sim, todos nós erramos. Mas a misericórdia de Deus não depende da sua perfeição. Depende do caráter dele. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olhe que coisa poderosa. Você está ouvindo uma oração da manhã. E a própria Bíblia diz que a misericórdia se renova pela manhã. Agora eu quero que você faça algo muito simples e muito forte. Juntos, vamos colocar as duas mãos abertas, como quem está pronto para receber. Respire fundo e diga em voz baixa:
Senhor, eu recebo a tua misericórdia sobre minha vida. Eu não confio apenas na minha capacidade, eu confio na tua bondade. Quando você faz isso, algo muda dentro de você. A culpa começa a perder força, a autocrítica começa a diminuir, o medo começa a se dissolver, e no lugar da culpa entra a esperança, no lugar da vergonha entra a dignidade, no lugar da escassez entra a confiança. Davi pediu livramento da alma, e talvez seja isso que você mais precisa hoje. Porque às vezes o maior problema não é a conta bancária, é a ansiedade constante. Não é a porta fechada, é o medo de nunca mais ver uma porta aberta. Não é apenas a dificuldade financeira, é a sensação de que Deus se afastou. Se você está aqui orando, buscando, clamando, isso já é prova de que Ele está trabalhando no invisível. Vamos declarar nesta manhã: a misericórdia de Deus está cobrindo seus erros passados, está protegendo suas decisões presentes e está preparando um futuro melhor do que você imagina. Não por merecimento, mas por amor. Escreva agora nos comentários: eu recebo a misericórdia de Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo acontecendo dentro de você que talvez nem consiga explicar, mas é real. No Salmo 6, depois de todo o choro, depois da dor, depois do clamor por misericórdia, algo muda. O tom muda, a atmosfera muda. Davi declara: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Perceba, nada tinha mudado externamente ainda. Os inimigos ainda existiam. As circunstâncias não tinham desaparecido, mas dentro dele, algo havia sido transformado. A fé não nasce quando o problema desaparece. A fé nasce quando, mesmo vendo o problema, você decide confiar. Talvez suas contas ainda estejam lá. Talvez o exame médico ainda não tenha sido repetido. Talvez a resposta profissional ainda não chegou, mas algo começou a acontecer na sua alma agora. Você percebe que já não está orando com desespero, está orando com confiança. Porque quando a fé supera o medo perde autoridade. Feche os olhos novamente, respire profundamente, visualize sua vida restaurada, visualize suas finanças organizadas, visualize portas se abrindo, visualize seu coração leve, dormindo em paz, acordando com esperança. Isso não é ilusão. Isso é alinhamento com promessa. Davi disse com convicção: o Senhor ouviu. Ele não disse talvez, ele não disse quem sabe. Ele afirmou: hoje eu quero que você faça o mesmo. Diga em voz firme: o Senhor já ouviu a minha oração. Mais uma vez, o Senhor já ouviu a minha oração. Quando você declara isso, você sai da posição de vítima das circunstâncias e entra na posição de filho que confia no Pai. E eu declaro sobre sua vida: o medo não governará seu dia. A ansiedade não dirigirá suas decisões. A escassez não definirá seu futuro. Você não é definido pela crise que enfrenta. Você é definido pela promessa que carrega. A virada começa dentro. E quando começa dentro, cedo ou tarde aparece fora. Porque quando a misericórdia é recebida, a culpa perde o domínio. E quando a culpa perde o domínio, a fé começa a respirar. Existe algo que você precisa entender nesta manhã. A misericórdia não apenas perdoa o passado, ela reposiciona o futuro. Davi estava emocionalmente abatido, mas ao clamar por misericórdia, ele estava ativando uma lei espiritual poderosa. Quando o coração se humilha, o céu se inclina. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo pequeno.
Talvez você esteja carregando pensamentos como: eu não consigo, eu não sou capaz, eu sempre erro. Mas a misericórdia de Deus não conversa com o seu fracasso. Ela conversa com o propósito que Ele colocou dentro de você. E aqui está o ponto delicado, que poucos percebem no Salmo 6. Antes da resposta chegar, a atmosfera interior precisa mudar. Imagine que cada decisão mal tomada está sendo redirecionada pela mão invisível de Deus. Porque quando a misericórdia entra, o desespero sai. Quando a misericórdia entra, o medo começa a se enfraquecer. Quando a misericórdia entra, a esperança volta a florescer. E talvez você ainda não veja mudança nas circunstâncias, mas algo já mudou dentro de você. Você não está mais orando com peso, você está começando a orar com expectativa. E essa expectativa é o solo onde o milagre germina. Existe um segredo antigo nas Escrituras. Toda vez que alguém clamou com humildade verdadeira, houve resposta. Nem sempre imediata, mas sempre certa. Eu declaro nesta manhã: o céu está atento à sua voz. A sua súplica não está ecoando no vazio. Há movimento espiritual acontecendo enquanto você ora. Prepare o coração, porque agora entramos na virada. E a virada não começa fora, começa dentro. Se você está sentindo essa mudança interior, apenas diga em voz baixa: eu estou sendo renovado. Agora, coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez e faça esta oração comigo. Senhor meu Deus, nesta manhã eu entrego diante de Ti todo o cansaço, toda a ansiedade e todo o medo. Assim como Davi clamou no Salmo 6, eu também declaro: tem misericórdia de mim e sara a minha alma. Renova minhas forças, restaura minha esperança, traz paz ao meu coração e direção para meus passos. Eu entrego minhas preocupações financeiras, eu entrego minhas inseguranças, eu entrego o que eu não posso controlar e declaro pela fé: o Senhor já ouviu a minha oração, o Senhor está cuidando de mim. Hoje será um dia de proteção, sabedoria e favor. Eu recebo cura, eu recebo renovo, eu recebo esperança, em nome de Jesus. Amém.